E, ah, no, e hoje nós temos, pelo menos tenho um prazer enorme de receber uma pessoa que, sabe aquelas pessoas que moram na suíte presidencial do seu coração? Tá? Eu sou suspeita, né? Até porque eu sou extremamente parcial com o pessoal que já passou pelo meu laboratório, que eu acho todos maravilhosos, né? E o Cláudio Canetti foi uma dessas pessoas, aliás, foi uma das primeiros alunos de iniciação científica que a gente teve no laboratório, logo depois que eu montei o laboratório, lá que eu voltei do meu doutorado e montei o laboratório. E hoje ele está aqui como professor da UFRJ, uma carreira brilhante, um excelente pesquisador, né? E eu tenho muito orgulho de apresentar o Canetti, né? O Cláudio Canetti, para falar hoje um pouco sobre o seu trabalho, né? E o Canetti, ele se formou em biologia, em ciências biológicas pela UERJ, e depois da sua iniciação científica, ele foi para Ribeirão Preto trabalhar no grupo do Fernando Cunha, que vocês já assistiram a palestra aqui, né? E o Canetti fez mestrado e doutorado em farmacologia pela, pela USP de Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina, né? Dali, ele fez 2 pós-docs, um em Michigan, tá? E o outro na França, né? E sempre focando num tema que ele começou a trabalhar eu acho que desde do seu doutorado, né, Canetti? Que são os lipídios resolutivos, né? Inflamação, infecção, né? E eu acho que ele vai falar um pouco disso para a gente hoje. E, Canetti, muito obrigada por você ter aceitado o convite em cima da hora, porque você sabe que eu pulei o mês de agosto, não me perguntem por quê, mas eu pulei o mês de agosto, então eu só posso realmente convidar os amigos, por isso que eu deixo os amigos sempre para a última hora, né? Obrigado por você ter aceitado o nosso convite e vamos lá. Beleza. Vou compartilhar agora, deixa eu ver se está ok. Tá, beleza. Então, primeiramente, eu queria agradecer, né? Me emocionei aqui, quase vou às lágrimas. A Cristina continua mais um pouquinho, eu começo a chorar, né? Porque eu me dei conta também que muito tempo se passou, né? Eu estava olhando, eu fiz então esse primeiro slide aqui que eu vou passar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto. Nesse primeiro slide aqui que eu coloquei, né, eu acabei me dando conta que já são 30 anos, né, desde que eu comecei então minha carreira, assim, que eu entrei na UERJ, né? Então eu coloquei aqui como se fosse um cronograma, uma linha cronológica, né? Então aqui foi uma parte muito importante, né? Todos os pedaços aqui foram muito importantes na minha carreira, né? E eu queria destacar que eu entrei aqui na UERJ para fazer biologia em 91 e já ingressei no laboratório da Cristina, né? Foi realmente um divisor de águas ali naquele momento, porque você chega ali na graduação completamente perdido, né? Como a gente sabe bem, até hoje eu ainda estou perdido, né? Para falar a verdade, mas aí comecei no laboratório e me encantei, né? Com aquela loucura toda que acontecia ali, né? Tinha um ambiente era muito pobre e muito rico ao mesmo tempo, né? Então não vou ficar me delongando muito aqui não, mas que foi fundamental para minha formação. E aí, como a Cristina falou, depois que eu acabei a graduação, eu fui expulso do laboratório. Essa parte ela não falou, mas não tinha como, eu fazia muita besteira, e fui fazer então mestrado e doutorado lá em Ribeirão Preto. Depois disso eu fui para Michigan e eu coloquei essa parte aqui em vermelhinho porque é a parte que você está instável, né? Você nunca sabe o que vai acontecer. Aqui em 2006 eu consegui, e teve um intervalo aqui importante quando eu voltei do meu pós-doc, que eu fiquei 1 ano e meio no laboratório do Luiz Felipe Ribeiro Pinto, aí na Bioquímica da UERJ, porque foi arranjado via Cristina, né? Então foi uma colaboração Cristina-Felipe, que eu fiz parte, que depois gerou um trabalho legal. E aí, em 2006, eu passo, finalmente, né, consigo uma vaga, né? E aí venho aqui para a Biofísica, onde eu nunca tive história. E aí começa, então, essa minha carreira como sênior,
E aí é aqui que eu começo aí a falar um pouquinho para vocês. Mas antes disso, né, como a Cristina falou, eu sempre fiquei muito, minha vida acadêmica acabou que ficou muito focada em mediadores lipídicos. Por mais que eu tentasse sair um pouquinho dessa vida, eu sempre volto para ela. E acabou que meu carro-chefe acabou virando macrófago, principalmente macrófago alveolar, e também mediadores lipídicos, muito mais a parte dos leucotrienos, né? Que aí eu passo aqui esse slide, a gente pode visualizar aqui, né, a via de síntese, né, são derivados do ácido araquidônico, eu já vou falar um pouquinho dela, mas aqui dos lados eu coloquei, só para ter uma ideia da magnitude, né, quando a gente vai no PubMed e faz um levantamento colocando prostaglandinas, ali eu encontro mais ou menos 150 mil artigos. Se eu falo leucotrienos, essa coisa cai para 25 mil. Para vocês terem uma ideia de grandeza, aí, se eu boto, por exemplo, quimiocina, não, mas citocina, são 650 mil artigos, né? Então, eu estou falando de um universo que é muito pelo grande público assim, científico mundial, né? Então, leucotrienos eles sempre ficaram um pouquinho de lado. Isso daí eu estou vendendo meu jabá para tentar mostrar que eles são super importantes e sempre foram meio abandonados, né? Então, quem são eles, né? Então, eles fazem parte, né, desse metabolismo do ácido araquidônico, que envolve a enzima chave, que é a 5-lipoxigenase, que ela é auxiliada por uma outra proteína, que é a proteína ativadora de 5-lipoxigenase, que apresenta, então, o ácido araquidônico, a 5-lipoxigenase, e numa reação em duas etapas, ela forma esse mediador instável, né, que é o leucotrieno A4, que é, então, depois, né, ele pode ser, então, pode levar à formação do leucotrieno B4, dependendo da enzima que atue nesse mediador, ou dá, então, a origem ao leucotrieno C4, que depois ele perde um aminoácido, vira o D4, perde mais um, vira o E4, que coletivamente a gente chama, então, né, de leucotrienos cisteinados, porque todos têm aí uma cisteínazinha pendurada nele. E, antigamente, eles eram, para o pessoal que é mais antigo, né, que não é o caso aqui, né, eu estou falando só para gente nova, né, mas antes da nomenclatura de leucotrienos cisteinados, eles eram, então, chamados, aí, na década de 60, de Slow Reaction Substance of Anaphylaxis, né? Então, as substâncias de reação lenta da anafilática, né, de choque anafilático. E aqui o outro lado, né, que é o lado mais conhecido, que eu não vou abordar, né, nessa palestra de hoje, eu vou ficar focado principalmente aqui com os leucotrienos, mas que não pode deixar de ser dito, então, que é a metabolização do ácido araquidônico pela ciclooxigenase, né, diferentes isoformas, gera também um mediador instável, que dependendo da enzima que atua nesse mediador instável, você tem aí a formação de todos os prostanóides, né? Então, onde a prostaglandina E2 aí, ela é aí talvez a mais conhecida dentre os prostanóides, né? Então, essa figura ela representa mais ou menos a mesma situação, né? A síntese desses leucotrienos, só que aqui está mais bem ilustrado, né? Melhor, a gente pode melhor visualizar. Então, olha lá, esse mediador, esse composto intermediário, quando ele sofre a ação da leucotrieno A4 hidrolase, ele vira leucotrieno B4, que existe um transportador, né, para levar ele para fora da célula. Aí, no lado de fora da célula, ele tem várias ações, né? As ações biológicas dele são mediadas por dois receptores, o BLT1 e o BLT2, o de alta afinidade e o de baixa afinidade. E isso pode ter também uma ação autócrina, tá? Então, esse leucotrieno ele pode voltar e atuar na própria célula, promovendo aí alterações, né, de resposta, alterações biológicas. E os leucotrienos cisteinados, né, eles também dependem, uma vez sintetizado o leucotrieno C4, esse é exportado, e do lado de fora, que ele sofre, então, clivagem, e ele é, então, transformado para D e para E, quando ele perde, então, esses aminoácidos. Aí são chamados, então, cisteinados, né, leucotrienos cisteinados, e também tem o receptor de alta e o de baixa afinidade, e na literatura também se encontra a descrição de possíveis outros receptores, mas de maneira bem clássica, é o que se tem, são dois receptores para cada uma das classes, um de alta e um de baixa afinidade, tá?
E aí isso vai induzir uma série de respostas, dependendo dos receptores onde atua e da célula onde está ancorado, né, esse receptor, e aí você tem, então, as respostas biológicas ocorrendo, né? Então, eu me tornei docente aqui da UFRJ, tinha sido demonstrado há algum tempo, né, que quando a gente pensa em leucotrieno B4, né, uma das primeiras coisas, né, que vem à mente é a capacidade quimiotática dele e a capacidade muito bem descrita, né, na literatura de mediar a migração de neutrófilos, né? E aí, depois de um tempo, começou a existirem na literatura outros relatos que não só para neutrófilos, né? E aqui, nesses 2 artigos que foram publicados side by side na Nature Immunology em 2003, esses 2 grupos que contêm até pesquisadores fazem parte do mesmo grupo, né? O Luster, por exemplo, está nos 2 artigos, eles demonstram então que linfócitos T também eram capazes de responder para leucotrieno B4, né? E aí, nessa época, então, junto com a professora Carmen Penido, da Fiocruz, que faz parte do laboratório, fez parte durante muito tempo do laboratório da professora Graça, né? Então, a gente mostrou que, para um outro subtipo de linfócitos, né, que naquele paper tinha sido avaliado CD4 e CD8, a gente olha para o linfócito gama-delta, né? E aí a gente percebe, então, que se você injeta leucotrieno B4, ele induz aí um acúmulo desses linfócitos para a cavidade do animal, ou mesmo se você faz uma migração in vitro, né, em câmara de Transwell, você também, colocando o leucotrieno B4 ali na parte de baixo, você vê, então, que promove aí a quimioatração, então, desses linfócitos gama-delta, né? Então, nesse mesmo artigo, a gente sabia, né, já tinha sido descrito pelo grupo da professora Carmen, que o LPS, a administração de LPS, induzia a migração, né, o acúmulo de linfócitos gama-delta. E aí a gente fez o quê? A gente fez a modulação farmacológica, né, a inibição farmacológica da 5-lipoxigenase, né, usando o Zileuton, que é o inibidor da 5-lipoxigenase, ou o inibidor, né, um outro mecanismo, mas que também impede a síntese de leucotrienos, que é inibir a FLAP, aquela proteína que auxilia aí a 5-lipoxigenase. E tanto num caso como no outro, você consegue aí impedir o acúmulo provocado, induzido pelo LPS, né? Então, mostrando que em vivo você tinha a liberação de leucotrieno B4 e que aquilo ali atuava, então, na migração de gama-delta. E esse resultado foi confirmado com o uso, né, do animal deficiente de 5-lipoxigenase, onde a gente via também que a injeção, a administração de LPS, né, na cavidade, também não é capaz de induzir a migração de linfócitos gama-delta da mesma maneira que acontece no animal wild-type, né? Então, mostrando aí, corroborando com o dado farmacológico, o dado genético aí mostrando, né? E, por último, nesse trabalho, a gente mostrou que se você pegasse os linfócitos gama-delta e colocasse leucotrieno B4 neles, né, aqui na ausência de leucotrieno, aqui na presença de leucotrieno, e fosse olhar a polimerização de actina, né, você vê, então, que essas células que foram, então, tratadas com leucotrieno B4 apresentam aí uma maior polimerização de actina, mostrando aí, provavelmente, aí, todo esse envolvimento, então, de citoesqueleto induzido aí, que é necessário para a migração, né? Além da capacidade propriamente de migração, né, um outro evento que é crítico, né, que é dado como fundamental para as ações dos leucotrienos, diz respeito justamente ao processo de fagocitose, né? Então, esse processo de fagocitose, vocês estão cansados de saber, né, que ele é fundamental, né, ele é essencial para a existência do nosso organismo, né, para a defesa do nosso organismo como um todo. Os fagócitos profissionais, macrófago faz parte disso, e todo esse estudo, né, toda a descoberta, né, da capacidade fagocítica veio, então, dos estudos do Elie Metchnikoff, que depois foi agraciado, então, com o prêmio Nobel, né, por conta dessa sua descoberta. E no que diz respeito aos leucotrienos, né, na época
que eu fui fazer meu pós-doc, já tinha sido demonstrado que se você pegasse macrófagos alveolares, incubasse esses macrófagos com leucotrienos, seja ele leucotrieno B4 ou leucotrieno cisteinados, você promovia aí um aumento da capacidade fagocítica desses macrófagos, né? Isso, um tipo de fagocitose específico, tá? Que é a fagocitose que é mediada por imunoglobulina, né? Que seja FC dependente, né? FC receptor dependente. E aí, então, esse resultado mostra claramente isso. E se você inibir a síntese dos leucotrienos ou inibir os respectivos receptores de alta afinidade, seja do B4 ou de cisteinados, durante o processo fagocítico, existe a liberação de leucotrienos, esses leucotrienos atuam aí de maneira autócrina e parácrina, né, de uma célula do lado ali também, inibindo aí, então, olha lá, promovendo aí a fagocitose. Então, se você impede a síntese ou as ações desses leucotrienos, você diminui aí a fagocitose, o processo fagocítico. E aí, nessa época, eu fiquei interessado em tentar entender um pouquinho. Logo depois disso, a gente fez uma série de trabalhos aí tentando entender um pouco dos mecanismos que ocorrem dentro do macrófago. A gente fez essas descrições. E quando eu estava já aqui no Brasil, eu comecei a procurar entender um pouquinho mais do que acontecia, por exemplo, quando você tinha uma interação com a membrana, né, desse macrófago com o micro-organismo, né? Então, na verdade, você tem uma série de sinais, né, que são dados aí nessa interação, né? E aí, o que a gente tinha estudado bastante foi aí relacionado à fagocitose mediada, né, dependente da imunoglobulina, né, de IgG, né, então, da ligação dos receptores FC, e tinha também, né, todo esse boom da literatura mostrando aí, né, tanto a descrição como a importância desses novos receptores de reconhecimento que na época então surgiu como um grande. Hoje a gente já é super bem conhecido, todo mundo vê como padrão, né, já faz parte das nossas vidas, mas os Toll-like receptors têm uma história relativamente recente, né? E aí, dentro desse contexto, eu fui me perguntar o que acontecia, então, se eu tratasse o macrófago com diferentes ligantes, né, diferentes agonistas específicos de diferentes moléculas de Toll-like, né, desses receptores de reconhecimento, e o processo de fagocitose mediado aí por leucotrienos, né? Então, nessa primeira figura, então, se você incuba macrófago, né? Isso aqui foi macrófago alveolar de rato, tá? Se você incuba macrófago alveolar de rato com ligante, né? Com agonista TLR2, 3 ou 4, mas não de TLR9, aí um grande aumento aí da capacidade fagocítica dessas células. E olha que coisa interessante, se você inibe, né, isso já tinha sido mostrado, a barrinha branca, né, se eu inibo, então, a síntese de leucotrienos, eu tenho uma diminuição da capacidade fagocítica, tá? Isso já era bem descrito. Aqui em A foi em macrófago alveolar, aqui de rato, aqui foi em bone marrow, em macrófago derivado de medula de camundongo, e aqui no camundongo também, né, do animal deficiente, tá? No wild type no deficiente. Então, em todas as situações, né, a gente já tinha mostrado que a ligação dos Toll-likes aumentava, então, a fagocitose, mas o que acontecia quando você inibe, então, a ciclohipoxigenase, né, quando impeça aí a síntese de leucotrienos. Então, eu vejo que a resposta promovida, aí, né, variada, né, aqui com aqui, esse com esse de cá, então, ela está sempre diminuída, né? Então, se eu afeto a síntese, eu impeço aí essa adição que é promovida aí pela ligação dos ligantes de Toll, né? Isso é verdade para o macrófago alveolar. Também a gente consegue reproduzir esse mesmo efeito nos macrófagos derivados de medula. E se você não fizer a inibição farmacológica, pegar o macrófago do animal deficiente de ciclohipoxigenase, também é a mesma coisa. A ligação, né? O agonista, você utilizar esses agonistas específicos não promove aí um incremento. Então, mostrando que, provavelmente, né, esse efeito aí depende da síntese de leucotrienos, né?
Então, numa outra faceta, né, então, que a gente tinha muito interesse, como minha esposa trabalhou e trabalha a vida toda com sepse, né, num determinado momento eu falei, olha, a gente tem que olhar para os leucotrienos durante a sepse. E aí, já tem algum tempo, a gente publicou esse artigo, né, onde basicamente a gente mostra que quando você submete o animal à sepsemia, né, a perfuração e ligação do seco, os bichinhos lá, ó, 70% deles morrem. Só que se você fizer a mesma cirurgia no animal que foi tratado com um fármaco que inibe a síntese de leucotrienos, ou mesmo no animal deficiente de ciclohipoxigenase, você tem aí praticamente a proteção total desse animal, né? Então, um dado muito relevante, né? Muito significativo, né? E a gente viu, dentre outras coisas, que parecia que tinha um comprometimento importante na exudação, né? Ou seja, no extravasamento vascular, isso a gente viu tanto no exudato local ali, como em diferentes órgãos. Aqui eu estou mostrando o rim, tá? Mas a gente viu para o pulmão, viu para o coração também. Então, uma série de órgãos você tinha ali uma diminuição, né, daquele edema, daquela exudação que acontecia ali quando você inibia, então, a ciclohipoxigenase. E aí depois a gente verifica aí que, na verdade, esses camundongos, eles parece que eles não morrem porque eles ficam protegidos aí da hipotensão que o choque provoca, né? Da hipotensão que a sepse provoca, né? Então, o choque séptico leva a uma baita hipotensão e a gente via que os animais deficientes de ciclohipoxigenase ou tratados farmacologicamente tinham aí um recovery, não tinha uma queda tão acentuada na queda de pressão arterial. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, eu botei esse resultado aqui para colocar o rim, tá? Que depois eu vou voltar no rim novamente, né? O rim vai ser aí um objeto de estudo, né, que eu vou olhar. Então, nesse trabalho aqui, olhando o pulmão ainda relacionado à sepse, né, e animais deficientes de ciclohipoxigenase, então, quando você faz a sepse num camundonguinho, né, então aqui são os chão operados, wild-type e ciclohipoxigenase, mas quando você faz uma sepsemia e olha o pulmão ali, 48 horas depois, o pulmão fica bem destruído, né, ele fica bem lesionado, né, você tem uma baita inflamação acontecendo, e isso é muito bem descrito, tá, na literatura. E o que a gente fez foi fazer exatamente esse modelo de lesão pulmonar agora no animal deficiente de ciclohipoxigenase. E, como vocês podem ver, eu não sou patologista, não entendo nada para estar vendo de histologia, mas eu entendo perfeitamente que houve aí uma baita proteção no animal deficiente de ciclohipoxigenase, né? Se você fizer um score de alvéolos colapsados e comparar, você vê que a sepsemia induz um monte, né, de alvéolos a se colapsarem, quase metade do pulmão fica colapsado, enquanto que os animais deficientes de ciclohipoxigenase, esse percentual aí cai para um quarto, né? 25%, 20% do pulmão fica acometido. Nesse mesmo artigo, a gente prova, então, que nessa situação você tem liberação de leucotrieno ali, né, no lavado broncoalveolar, ou, na verdade, no macerato do pulmão, tem tanto leucotrieno B4 como leucotrienos cisteinados ali. Quando você mensura a infiltração neutrofílica, né, que é um landmark, que é uma coisa bem característica da inflamação pulmonar, a gente vê também uma redução significativa no número de neutrófilos que estão presentes no animal deficiente de ciclohipoxigenase. E se você faz agora a inibição farmacológica, né, eu consigo ter um efeito protetor com a utilização de MK, com a inibição da ciclohipoxigenase, mas um efeito praticamente inexistente, né? Não tem efeito quando eu faço a antagonização do receptor BLT1 ou a antagonização do leucotrieno, do receptor de alta afinidade para leucotrienos cisteinados. Então, parece que tem que ter ação das duas coisas para ter ou mesmo de um outro mediador qualquer, né? Que não necessariamente os leucotrienos, né? Existem outras opções aí possíveis. Aí, nesse trabalho, o que foi interessante, que eu quero chamar a atenção aqui, foi o deficiente de ciclohipoxigenase, né? Eles apresentaram aí
uma menor quantidade, né, uma menor formação de L1-beta, né? A gente sabe quão importante L1-beta é para uma série de processos inflamatórios e infecciosos, né? Que aí depois eu vou voltar nessa história da L1-beta também, pretendo, se der tempo, tanto na parte sistêmica como localmente, ali no pulmão ou mesmo no plasma, né? E, de modo também interessante, esses animais, né, deficientes, eles fazem mais IL-10, né? Tanto ali no pulmão como no plasma também, a gente verificou isso, né? Então, mostrando aí que tem um balanço, né? Parece que diminui, segura muito o processo inflamatório e tanto por diminuir os mediadores pró-inflamatórios clássicos, como IL-1-beta, e aumenta aí as quantidades de L10, uma ação anti-inflamatória, né? Então, seria basicamente o resultado, a gente postula que pode ser parte como resultado dessa diferente produção de quimioceno, né? De citocina. E aqui a gente fez a mecânica pulmonar desses animais e vê realmente que, olha lá, que a elastância aumenta, né? Então tem um dano, a sepse promove aí uma perda de função pulmonar e que essa perda de função pulmonar é bem menor, né, nos animais deficientes de ciclo lipoxigenase comparado aí aos wild type, né? Então, mostrando que tem também uma proteção da função pulmonar, né, como órgão como tudo. E a gente consegue também ter essa proteção quando faz o uso, né, da inibição farmacológica da 5-lipoxigenase indireta, né, via FLAP, mas não os antagonistas seletivos. É um resultado similar ao que a gente observou anteriormente, né? Então, quando eu tinha comentado lá na coisa da sepse do rim, nesse trabalho aqui feito em colaboração com o professor Celso Caruso, né, no laboratório de Celso Caruso, a gente estava interessado em entender, então, se o animal deficiente também seria aí protegido aí a determinadas lesões renais, né? Então, a gente fez um modelo de lesão renal, você faz um overload, né? Você faz uma sobrecarga de albumina, né? Você injeta ali uma grande quantidade de albumina e depois de um tempo isso daí começa a lesionar, né? Começa a fazer mal aos rins, né? E aí a gente pode ver isso pela proteinúria, né? Pela quantidade de proteína que você encontra na urina. Então, lá, quando você faz isso no animal wild type, vai aumentando conforme os dias, né? Que você vai todo dia vai injetando albumina lá no bicho, ele vai piorando. E aqui o animal deficiente de ciclo lipoxigenase, ele tem também, né, uma lesão, mas essa lesão é mais branda, né? Não é tão intensa quanto aquela observada, né? Isso aqui é um Western blot mostrando então albumina na urina, então tem menos albumina. E quando você mede então LDH, que é um índice de lesão, né, celular, você também vê que tem uma baita proteção, né? Então, mostrando também, né, que o animal deficiente de ciclo lipoxigenase parece que ele fica protegido não só do compartimento pulmonar na sepse, mas também nesse caso dessa lesão renal, né? Isso a gente verifica também pela fibrose renal, né, que esse overload promove. Então, se você olha no animal wild type, né, ele apresenta aqui em vermelhinho, que vocês podem ver nessa coloração de microcílios, né, indicando aí um aumento de depósito de colágeno, né, então favorecendo aí um processo fibrótico, né, desse rim, e o animal deficiente de 5-lipoxigenase submetido à mesma situação tem aí uma diminuição, né, praticamente um rescue desse acúmulo, né? E aí, aquilo ali era só a mensuração desse negócio. E nessa mesma época, né, na verdade, um pouco antes disso, né, eu convenci a minha aluna de doutorado, na época, a tentar estudar um pouquinho os efeitos do M, né, os efeitos inflamatórios do M, porque isso veio, na verdade, da Cristina, de um trabalho que foi desenvolvido no laboratório da Cristina, está aqui ela, que ela tinha já mostrado, né, que o M era capaz aí de ter uma série de ações pró-inflamatórias, entre essas ações pró-inflamatórias, a migração de neutrófilo. E aí eu fiz, obviamente, a questão que eu sempre levanto, né, será então que o leucotrieno está envolvido nessa migração de neutrófilo? E aí a gente tenta provar nesse artigo que sim, né? Então, nesse primeiro gráfico, olha lá, medindo então a migração de neutrófilo induzida por M, né, para a cavidade peritoneal, no animal deficiente de 5-lipoxigenase reduzida.
na inibição farmacológica está reduzido, e na antagonização farmacológica dos receptores de alta afinidade para leucotrieno B4, dois antagonistas distintos, eu consigo também uma bela redução desse infiltrado neutrofílico, né? Então, sugerindo que, quando eu injeto M, eu tenho, então, a liberação de leucotrieno B4. A gente confirma isso dosando, né, leucotrieno B4. A gente consegue, então, mensurar isso diretamente e ver, então, que tem, após a injeção de M, realmente você tem, então, a produção de leucotrieno B4. E aí, que células que estão envolvidas, né, que estariam, então, disparando esse processo, né? Então, a gente vai investigar macrófagos e mastócitos, né? Então, aqui em A é um approach, né, que a gente utilizou aumentando, então, o número de macrófagos na cavidade peritoneal, né? Então, a gente faz a prévia administração de tioglicolato 3 dias antes. Então, você enche a cavidade com macrófago, né? Então, quando você olha lá, 3 dias depois da cavidade ter sido injetada com tioglicolato, você olha, antes tinha lá, sei lá, 3 milhões, agora você tem lá mais de 20 milhões de macrófagos presentes. E aí, o que acontece se eu injetar agora, né, se eu administrar o M nessa cavidade naive, né, normal, ou se eu administrar nessa cavidade aí que está cheia, né, que está apinhada aí de macrófago? É o que está sendo mostrado aqui nesse gráfico do lado, né? O que acontece, que eu digo, é o que acontece com a migração de neutrófilo, né? Então, a gente já tinha observado que o M induz a migração de neutrófilo, e quando você faz, então, essa manipulação do número de macrófagos da cavidade, você vê agora que você tem uma resposta aí de uma magnitude, né, muito superior, né? Então, eu tenho um infiltrado de neutrófilos muito maior. Se eu faço aí a modulação dos mastócitos da cavidade peritoneal, né? Então, aqui é o tanto de mastócito normal que tem. Se eu depleto, né, com tratamento crônico 48-80, que leva na verdade, uma degranulação, né, de mastócito crônico, e aí depois eu injeto, então, M nessa cavidade, não faz diferença, né? Então, sugerindo que, pelo menos, né, os grânulos dos mastócitos não estão envolvidos nesse processo, e sim que é um macrófago, né? E aí depois, a gente, para tentar certificar, né, tentar ter certeza que era isso, né, tentar convencer, né, que realmente o macrófago está envolvido, a gente dosa novamente leucotrieno B4 nessa situação, né, onde você tem aí o número de macrófagos aumentado. Então, você faz o challenge, o desafio com M, e aí você vê que agora eu tenho uma produção muito maior de leucotrieno B4 do que eu tinha anteriormente, né? E para o mastócito, isso não parece fazer muita diferença, né? Então, sugerindo, mais uma vez, aí, um dado que corrobora com a ideia de que o macrófago seja responsável, né? E aí a gente vai olhar diretamente no macrófago, né, na imunofluorescência. Aqui então está marcado em verde, aqui um corpúsculo, né, a marcação de corpúsculo, e aqui o leucotrieno B4, e tem uma certa colocalização quando você tem, então sugerindo que provavelmente o sítio de produção de leucotrieno B4 são essas organelas intracelulares, que são esses corpúsculos lipídicos aí, que o macrófago ele forma, né? Ele tem uma gênese aumentada, né? Então, vendo isso, né, agora, recentemente, né, tem acho que 1 ano para cá, eu tinha uma aluna de iniciação científica que eu falei para ela o seguinte: eu tinha, então, a minha hipótese, né, era muito clara de que, se eu fizesse um modelo experimental agora para olhar lesão renal, né, onde eu tivesse provavelmente o envolvimento da liberação de M, né, que eu já havia mostrado, né, que o M, as ações pró-inflamatórias, né, sobre a migração de neutrófilo induzida pelo M, dependiam de leucotrieno. E eu já tinha demonstrado também que a lesão renal, né, em algumas situações, naquele de overload lá de albumina, né, de sobrecarga de albumina, eram dependentes de leucotrieno, e na literatura, ainda por cima, na literatura você encontra o embasamento de que, em uma série de outras reações que levam aí modelos experimentais de lesão renal, como isquemia e reperfusão
e tinha mais um modelo experimental, que eu não estou lembrado agora. Mas também já tem a demonstração na literatura de que, se você inibe aí leucotrienos, você protege aí o dano que você observa, então, depois desses insultos. Então, eu falei para ela, olha, então a hipótese é muito simples, né? Eu tenho aí o quê? Eu tenho uma ideia de que, se nós fizermos um modelo experimental que depende, aí a lesão renal depende aí da liberação de M, a gente vai ver um efeito aí benéfico da inibição pelo leucotrieno B4, né? A inibição da 5-lipoxigenase, propriamente. Então, a gente foi na literatura, muito bem descrito já, o modelo de rabdomiólise, né? O que é esse modelo de rabdomiólise? Rabdomiólise está até... Agora, nos jornais, aconteceram alguns casos de rabdomiólise, então ganharam aí o noticiário nacional. Isso pode acontecer tanto por ingesta de toxinas, tá? Como que se acumulam principalmente em peixes, tá? Peixes mais predadores, como alguns peixes de mar, né? Barracuda, olho de boi, alguns tipos de peixe. E isso também pode acontecer quando você tem, por exemplo, lesões musculares, seja por esmagamento ou mesmo por esforço excessivo, né? Uma atividade física muito grande pode levar aí a esse quadro de rabdomiólise, né? Que é também conhecido como xixi marrom, né? Ou aquele xixi cor de chocolate. Então, a gente fez um modelo experimental, que está bem descrito na literatura, que você injeta glicerol, né? Você vai no músculo do bichinho, vai ali no flanco, pega o quadríceps dele, o músculo maiorzinho da perna, injeta uma solução ali de 50% de glicerol, e aí, logo depois, você vai ver que esse camundonguinho aí tem os rins aí comprometidos, né? Então, e é sabido que essa lesão, né, o glicerol, ele estoura a musculatura, e na musculatura, né, tem muita M-proteína, né, mioglobina, e então esse M já está descrito também como parte do processo que leva à lesão renal, né? Então, eu propus isso a ela, e a hipótese de trabalho era essa, olha, vamos fazer que não tem como, o animal deficiente de 5-lipoxigenase ele vai estar protegido. E aí a gente foi e fez, então, né, o experimento propriamente dito, né, os animais wild type, knockout, foram desafiados com PBS ou glicerol, e aí depois a gente avalia, então, na urina, vários parâmetros, no soro, e também coleta os rins, né? E, em paralelo a isso, a gente fez a primeira coisa, foi a sobrevida. E como vocês podem olhar aqui, olha que coisa interessante, né? Então, isso mostra lá. Aqui em cima estão as 3 linhazinhas dos animais que foram wild type, que foram desafiados com PBS, ou 5-lipoxigenase, que foi desafiado com PBS, ou também o animal wild type, né, que foi desafiado com glicerol. Ele fica com os rins lesionados, mas ele não morre, né? Ele não sucumbe. No entanto, olha o que aconteceu com o animal deficiente de 5-lipoxigenase. Eu tive aí quase metade dos animais, né, praticamente, eles morreram, né? Então, mostrando com isso que minha hipótese estava completamente errada, né? Então, que eu tinha uma hipótese que não bateu, né? Foi justamente o contrário, né? Em vez de ter proteção, eu estou tendo agora uma maior lesão nos animais deficientes. E aqui, esse é um estudo bem preliminar, tá? Não tem publicação disso ainda, isso foi apresentado em semana de iniciação científica, mas quem estuda patologia de rim, né, consegue enxergar isso claramente, né? Então, se eu injeto glicerol no animal normal, eu tenho aí o rim apresentando uma série de modificações, né? Vejo edema, vejo infiltrado celular, vejo a formação desses corpos cilíndricos aqui, meio chamados cilíndricos de alinos. E quando eu faço essa reação, então, no animal deficiente de 5-lipoxigenase, parece que eu tenho aí um agravamento desse quadro aí, dessa lesão renal, né? Então, parece que eu tenho aí um maior número de túbulos necróticos que começam a aparecer, essas formações e alinas são maiores, eu tenho um grande edema também, né? E então eu estou agora nesse ponto de tentar querer entender, né, o que está acontecendo, como esse leucotrieno, na verdade, esse aspecto protetor aí para os rins, né? E aí agora, pegando aquele outro gancho,
Ainda tem tempo? Dá para falar um pouquinho? Dá, né, Cris? Sim. Tá. Pegando o gancho da ielium beta, né, a gente já tinha demonstrado naquela lesão pulmonar que você tinha uma menor produção de ielium beta nos animais deficientes de 5-lipoxigenase, e aí, numa colaboração aqui com o professor Robson Coutinho, aqui do meu instituto, ele tem um histórico muito grande, né, em infecções por leishmaniose, né, então trabalha bastante com a parte de leishmaniose e sistema purinérgico, né, o envolvimento de como componentes desse sistema purinérgico, principalmente ATP e UTP, conseguem controlar, né, se você trata macrófago com esses agonistas, né, com ATP ou com UTP, você consegue aí ter uma resposta microbicida, né, melhor desse macrófago, né? Ele passa a matar melhor aquela leishmania. Então, nesse estudo que a gente resolveu fazer, né, primeiramente, a gente começou a trabalhar então com macrófagos infectados, viu que esses macrófagos infectados, eles produziam aí leucotrieno B4, tá? Você era capaz de observar aí quando você dava então o que ATP nessas células e que interessantemente quando o macrófago ele estava infectado, né? Isso aqui é do não infectado, você dá ATP, ele produz leucotrieno. Agora, será que o infectado também produz leucotrieno? Ele produz, mas produz menos. Então, já mostra aí um certo mecanismo pelo qual a leishmania tenta subverter aí os mecanismos microbicidas, né, do macrófago, né? Então, tentar aí segurar um pouco essa resposta, né? Então, a gente mostra aqui, utilizando animais deficientes também do receptor de ATP, né, do P2X7, né, que é um receptor purinérgico, que parte dessas respostas é totalmente abolida. Então, mostrando aí, configurando aí o envolvimento do ATP se ligando nesse tipo de receptor para induzir aí a resposta, né, de produção de leucotrieno B4. Se você coloca, então, a ATP no macrófago, ele mata melhor, né? Então, a gente faz um índice de infecção lá, de quantas leishmanias sobraram lá dentro do macrófago, ele mata melhor, se você trata com ATP. Agora, se você bota ATP no bicho que é deficiente de 5-lipoxigenase, ou seja, que ele não faz leucotrieno, você não vê nenhum incremento. Ou seja, estão sugerindo, né, que o ATP, de alguma forma, aí, funciona, né, por um mecanismo aí, dependente de leucotrieno B4. Isso no nocaute, e a inibição farmacológica também consegue aí impedir, né, esse usual decréscimo, né, da viabilidade da leishmania quando você tem aí a inibição, o impedimento da síntese de leucotrienos, né? Nessa continuidade, a gente provou também que não só o ATP, mas o TP também parece que está envolvido, né, nesse processo. Então, tem uma conversa muito interessante, ATP, UTP, leucotrieno B4 e atividade leishmanicida, né? Então, tem uma série de resultados que foram obtidos nesse contexto, que eu não vou me reter muito aqui, né? Mas aqui, olha lá, se eu mostro no animal deficiente de 5-lipoxigenase, também, olha lá, aquela diminuição, né? Ou seja, a melhor capacidade, né, leishmanicida que você causa, tratando, então, esse macrófago com o TP, da mesma maneira que você tem para o ATP, você não consegue observar aí no animal deficiente de 5-lipoxigenase, né? Então, sugerindo também que deve ter uma via comum aí para ATP e UTP na dependência aí de produção de leucotrieno B4. E, de novo, aqui, ó, quando você infecta o macrófago com leishmania, ele passa a produzir menos leucotrieno B4, mesmo que esse macrófago seja estimulado aí com o TP, né? Então, a célula não infectada, ela produz bastante, mas quando você coloca a célula infectada para produzir, ela já tem uma dificuldade aí, já tem uma menor capacidade sintética. E agora, mais recente, né, dando continuidade a essa mesma ideia, né, de conversa entre o sistema purinérgico e os mediadores lipídicos, a gente coloca aí
também o quê? A IL-1-beta nesse processo, né? Que também é sabidamente conhecido que você depende, né? Você precisa, para uma boa ativação desse macrófago, para que ele se torne aí uma célula capaz de lidar aí com a infecção e matar a leishmaniose, ele precisa aí, né, da interleucina 1-beta, da síntese de interleucina 1-beta, né? E a gente sabe hoje muito bem que essa síntese de interleucina 1-beta depende aí, né, de um sistema, né, de uma plataforma intracelular de montagem que é chamada então de inflamossoma, né? Então ele tem diferentes componentes, né, desse inflamossoma, e nesse a gente mostra aí a dependência de NLRP3 e também de uma caspase não canônica, né, que é a caspase 11. Depois você vai ver. Então, numa série de experimentos, tudo in vitro, né, com macrófagos infectados, a gente vê, então, que se você pega ATP, beleza, isso já era muito bem conhecido, você diminui aí, né, o número de leishmanias viáveis depois de um tempo. Isso não acontece se você faz isso no animal deficiente, né, desse componente do NLRP3, então mostrando que a montagem desse, né, do inflamossoma é importante para as ações do ATP, o ASC, né, que também é outro componente fundamental para o inflamossoma, assim como as caspases 1 e 11. Né? Então, tudo isso você tira aí o resultado. E também, como não poderia deixar de ser, né, que tem na literatura também, se você tem o nocaute do receptor de alta afinidade do P75, se eu não me engano, para a interleucina 1, você também abole aí as ações do ATP. Então, você não consegue, se você desmonta o inflamossoma, você perde o efeito do ATP. E se você faz esse mesmo ensaio, né, os mesmos nocautes, agora com leucotrieno B4, né, então você trata com leucotrieno B4, ele assim como o ATP, né, e a via do ATP parece que depende do leucotrieno B4, você tem aí a diminuição, né, da carga, né, então você mostra que matou melhor. E aí esse efeito, ele deixa de existir no animal deficiente para NLRP3, deficiente para ASC, deficiente para caspase 1 e 11. Né? 1 e 11 são as duas caspases, né? Ele é duplo nocaute. E do receptor de interleucina 1, ó lá, leucotrieno parou de funcionar, ATP parou de funcionar. Então, mostrando que depende, né, de inflamossoma e depende do inflamossoma não canônico. Né? Depois a gente conseguiu separar caspase 1 de caspase 11 e fez aí um ensaio só com as células provenientes, aí, que não tem só a caspase 11, que é uma montagem de inflamossoma conhecido como uma via não canônica, né? Não clássica. E o ATP, olha lá, se você bota o ATP, nesse bicho agora que não tem essa caspase 11, o ATP também deixa de funcionar. Né? Então, você usa inibidores seletivos também dessas caspases, você também consegue aí impedir o efeito do ATP. Então, mostrando que o efeito do ATP depende do inflamossoma para que você tenha a síntese de IL-1-beta e você possa, então, ter a correta ativação desse macrófago aí para que ele possa, então, matar a leishmaniose. Né? Aqui, o leucotrieno B4, a mesma coisa, olha lá, quando você bota no nocaute, deficiente de 11, estão provando aí que da caspase, essa via não canônica que é importante. Né? E agora, em vivo, se você vai lá em vivo, e isso foi um resultado bem interessante, você infecta a patinha do bicho, né, e vê a lesão crescendo lá. Aí você vê o animal wild type aqui. Então, você faz essa lesão, né, no animal que é deficiente de P2X7, nocaute, né, que é onde o ATP atua. Aí você vê que a lesão aumenta e a carga parasitária também aumenta. Mas se você coloca agora, injeta localmente, ali na própria lesão, um pouquinho de leucotrieno B4 a cada 2 ou 3 dias, você volta a ter a mesma lesão que tinha no wild type. E a carga também volta a ter a mesma concentração. Então, sugerindo aí, mais uma vez, então, que o leucotrieno B4 então, participa aí, né? É um estágio fundamental aí para os efeitos da ATP. Né? Então, isso a gente viu para a leishmaniose e, junto com o João Santana, também foi visto para a T-Cruz, né? Para a parte cardíaca do T-Cruz. Né? Então, a gente vê que tem uma melhora também dos animais deficientes de 5-lipoxigenase,
Você olha o inflammatory score aqui, ó, ele está bem reduzido, né? Então, a cardite, né, a inflamação do coração, fica bem reduzida, né? Isso é evidenciado aqui, principalmente com 20 dias. Né? Mas é só para sugerir também que não é exclusivo para a infecção da leishmaniose. Para ter cruze, isso também parece ser verdadeiro. Né? Então, de novo, a fibrose também, né? Aqui, tanto por picrocírios como também isso aqui é por luz polarizada, né? Você consegue ver aí, tem uma bela redução aí na fibrose aí, no animal deficiente de ciclo hipoxigenase. Tá? Então, só para corroborar aí a ideia. E eu acho que, para fechar nesses últimos 3, 4 minutinhos, se a Cristina me permitir ainda, e a Simone, que é quem manda em mim, ainda hoje, 30 anos depois, ainda mandam em mim, a gente fez um trabalho bem recente, que também não está nada publicado, que a gente está tentando sedimentar ele para mandar para publicação, com um paciente, né, com soros de pacientes que foram aí acamados, né, que foram hospitalizados por conta da infecção por Covid. Né? Então, a gente conseguiu, via uma pós-doc do laboratório do professor Júlio Schaffner, onde compartilhado com a Cláudia Benjamin, ela conseguiu uma coorte, ter acesso a uma coorte do Hospital Marcílio Dias. Então, tudo que a gente está vendo aqui diz respeito, né, a esses pacientes que estão aqui, foram todos eles pacientes que foram com quadro grave. Né? O que significa quadro grave? Né? Então, acho que está escrito aqui, em algum momento, ó, 60% deles foram a óbito, tá? E 90 e tantos por cento deles, acho que tinha aqui, 93% deles, ó, da coorte, que foram 60 e poucos, acho que foram 61 pacientes que a gente usou, se eu não me engano, acho que só 3 não foram que todos tinham PCR alto, né? Que a gente não colocou aqui, mas tem esses valores, PCR muito alto. Todos foram imageamento, né, do pulmão, então mostrou aquele vidro fosco, né, pelo menos 50% do pulmão já estava acometido, né, pela infecção. E aqui são os dados que a gente comparou, né, então dos nossos doadores saudáveis, né, que a gente pegou, então começou a sangrar um monte de amigos, né, os amigos mais velhinhos, para ficar pareado, né, a idade mais ou menos pareada aí dos pacientes, né, dos que estavam infectados. Então aqui é só a idade, né, dos health donors e dos pacientes com Covid. Também o gênero deles foi um pouquinho diferente, mas basicamente a mesma quantidade. Quando você olha esses pacientes aqui que foram infectados, né, por Covid, se você os sintomas deles, né, aqui, ó, a maior parte deles, né, mais de 70% apresentou febre, tosse, dispneia, mialgia, fadiga e menor quantidade aí uns outros sintomas, né? E, na média, eles tiveram a admissão ao hospital 6 dias depois de começarem a apresentarem os sintomas, tá? E o período de hospitalização foi em torno de quase 40 dias, né, que eles permaneceram hospitalizados. Então, eu estou falando aí de quadros extremamente graves, tá? Então, não houveram, dentro dessa coorte, não houve paciente que foi só infectado por Covid assintomático, por exemplo, né? Então, todos foram caras que realmente tiveram um grande comprometimento por conta da doença, né? Aqui está comparando só as comorbidades, né, que você tinha nesse grupo de Covid, no grupo de doadores saudáveis, né? Então, um monte de gente, como vocês já devem ter cansado de ter visto nessas palestras, né? Um monte de gente que teve Covid, então teve também hipertensão, eram pacientes que tinham já hipertensão, obesidade, diabetes, né? E são aí os 3 fatores de risco aí mais constantes, né? mais comuns nesse paciente. Todos esses pacientes aqui, que estão representados aqui nesses gráficos, tiveram proteína C reativa muito alta. Aqui tem vermelhinho, uma linhazinha que mal dá para ver. É o quanto de C reativo a gente tem uma pessoa sem problema nenhum. Então,
todos eles, tanto os que receberam alta depois, ou os que foram a óbito, né, os que morreram, eles tinham aí quantidades grandes de C reativo, onde você parece que tem um pouco mais, né, parece ser preditivo de morte, né, um fator ruim, mais proteína C. Tá? E o dedímero também, olha lá, o dedímero, a linha cinza aqui, ó, vermelhinho e cinza, é o basal, e acima disso, então, mostrando que aí ele já não consegue discriminar também, né, o dedímero, quem vai viver de quem vai morrer. Né? É um outro ponto importante. E aí, o que a gente fez? Né? A gente dosou alguns mediadores, mas antes disso, a gente, olha lá, detectou, né, certeza que esses caras tinham PCR positivo, né, para COVID, para SARS-CoV, tinham imunoglobulina, né, então você pega todos esses caras, eles tinham aí altos, né, níveis de imunoglobulina, tanto IgM como IgG. Tá? E isso a gente também tentou separar entre o grupo que recebeu alta e o grupo que morreu. Tem, parece que um indicador também, né, para o IgG e para o IgM. Né? Mas esse aqui foi, na verdade, só um controle para a gente ter a certeza de que a gente estava trabalhando, então, principalmente que o grupo Health Donor, né, não tinha tido Covid. Né? Porque se vira, fala no questionário, você pergunta, o cara fala, não tive nada, mas teve 2 ou 3 desses doadores que a gente teve que retirar porque eles estavam aí com níveis séricos muito altos de imunoglobulina. Então, mostrando que eles já tinham tido contato, né, prévio com o vírus. E aí a gente fez a dosagem, então, desses mediadores lipídicos no soro. Né? Isso aqui é mediana com interquartilha, tá? Isso não é média de desvio padrão, mas o que a gente pode notar pela distribuição mesmo dos pontos, né, das dosagens individuais desses pacientes, é que, olha lá, leucotrieno B4, né, ele tem mais leucotrieno B4 nesses caras que estão ali hospitalizados graves, assim como você tem mais cisteína leucotrienos. E também, que eu não comentei nada hoje, né, mas prostaglandina E2 também. Então, na literatura você ainda não tem, né? Você tem algumas hipóteses, mas não tem ainda esses resultados. Então, a gente fez umas outras dosagens de citocinas, HMGB, umas outras coisas, e está tentando montar essas correlações. Né? E a gente tenta separar agora os pacientes que tiveram, né, alta e os que morreram. Para a prostaglandina não parece fazer diferença, né? Parece estar tudo muito parecido. Para leucotrienos cisteinados também está parecido, apesar do que os que morreram parece que tem aí uma média superior, né, a dos pacientes que conseguiram, né, ter alta, né, que sobreviveram. E leucotrieno B4 também, olha lá, parece ser capaz aí de separar um pouco esses grupos, né, de pacientes que foram aí todos acamados, mas que morreram versus os que viveram. Né? Então, eu tenho mais, né, leucotrieno B4 ali sendo produzido por esse subset aí de pacientes. Então, eu não tenho certeza, mas 1 hora agora eu posso parar por aqui. Eu acho que eu já saturei um pouquinho vocês, né? Mas esse aqui era o último estudo que eu ia mostrar, mas eu desisto por aqui mesmo, não vou falar desses dados. E queria fazer, antes do término, né, da palestra, um agradecimento, né? Obviamente que está faltando aí, teria que botar umas 3 páginas de colaboradores, mas os principais colaboradores estão aqui descritos, né? Então eu tive muita ajuda dos meus companheiros de laboratório, que é Cristiano Bandeira e o Bruno Dias, Carmen Penido na Fiocruz, Celso Caruso aqui no Instituto, Robson Coutinho aqui no Instituto também, tem o Robson Monteiro da Bioquímica, Marcelo Bosa, Cristina está aqui na parte toda histológica, João Santana em Ribeirão, a Cristina Barja Fidalgo, que eu não coloco aqui, mas esse era um slide antigo que eu peguei, eu fiquei com preguiça de montar um novo, mas ela é incluída aqui nesse grupo. E eu queria, então, encerrar aqui e agradecer novamente, né, a oportunidade da pós-graduação, de falar novamente, de retornar à casa, né, que é uma coisa que você vai ficando velho, você vai ficando cada vez mais
emotivo, né? Então é muito gostoso, é muito bom assim poder ver a Cristina hoje, né? Essa super cientista com um grupo enorme, né? E a gente volta 30 anos lembrar que a gente fazia tudo numa mesinha de madeira que tinha no laboratório. É verdade. Só tinha um plasmógrafo lá e uma centrífuga. É Mas foi verdade. muito bom. Muito obrigado. Obrigada a você, Canete. Nossa, foi um aulão sobre leucotrienos. Tira um pouquinho a sua Vou apresentação. parar aqui esse troço. Né? Bom, muito obrigada, Canete. Foi realmente assim uma aula, posso dizer que foi uma aula, né? E eu abro para perguntas antes de eu começar a minha lista aqui, né? Se alguém tiver perguntas, por favor, posso fazendo. Tira tudo, cara. Eu não estou conseguindo, onde que eu. Porque Descompartilha a tela. eu sei, mas é porque vocês estão numa coluninha pequena. Eu não sei onde foi parar o Zoom. Pronto. Você não consegue fazer isso, não? Como. Estou tentando. Ah, achei. Consegui. Foi. Valeu, você conseguiu. Bom, tinha que mexer ali, aparecer. Foi mal. Muito obrigada. Você me deu assim uma série de ideias aqui que depois eu quero discutir com você. Muito, muito legal. Graça, tem alguma coisa para perguntar? Eu quero agradecer, falar para o Canete que eu fiquei assim com a sensação de saudade dos gama deltas que você abriu sua apresentação. Não podia deixar trabalho deles. Super bacana. E aí eu tenho duas perguntas assim que não estão diretamente relacionadas com a segunda parte da sua apresentação, mas que eu me lembrei. Uma é o seguinte: eu estava lendo agora, recentemente, uma revisão sobre o gama-delta e o papel que ele tem importante no câncer, né? Principalmente em alguns tipos de câncer. E eu fiquei pensando assim, se existe alguma coisa dos estudos de leucotrieno nesse papel citotóxico e na quimiotaxia deles, que eles vão para as áreas, para os tecidos cancerígenos e são bastante citotóxicos, né? Se você conhece alguma coisa a respeito? Não tem, não sei nada na literatura. A gente chegou a fazer um estudo com alguns subtipos de gama-delta, que ficou bem bacana, que foi tanto qual o nome? Eu esqueci aquela menina que virou técnica, que fez o mestrado, da Carmen, a Raquel, chegou a fazer uma parte deles, depois a gente via que tinha uma certa seletividade. Quando você subdividia, né, os gama-deltas, as subpopulações de gama-delta, parecia que o leucotrieno B4 funcionava melhor que o gama-4, se eu não me engano. Só que eu não sei se é esse que acumula em câncer, né? Depende do tipo, né? Geralmente tipo pulmonar, né? eu acho que é. Então, Aí eu fiquei... me ocorreu isso. Eu falei, cara, eu não li nada sobre leucotrieno nessa... E a própria questão de leucotrienos e câncer também é um outro campo que também é pouco explorado, né? Muito pouco explorado. Eu tenho um dado só de melanoma que eu nunca publiquei ainda, mas que realmente impressionante, assim, quando você injeta melanoma, né, aquele modelo de P16F12, o nocaute de símbolo-hipoxigenase, ele fica, você não consegue enxergar mais o pulmão, de tanto nódulo que faz. A deficiência também nessa... Se tirar o leucotrieno, você meio que inabilita a célula a matar o câncer, né? Ou diminui essa ação, né, tumoricida. E outra coisa, assim, que eu fui assistindo a sua apresentação e me foram vindo ideias de coisas que eu tenho estudado, tenho lido atualmente, sabe? E assim, um outro trabalho que me impressionou muito, agora, há pouco tempo que eu estava vendo, é um que saiu sobre neutrófilos nos idosos. Eu estou fixada em idosos, não sei por quê, não sei se é porque depois que eu fiz 60 anos... Estou fixada nessa questão, sabe? E eles estavam mostrando, é um trabalho espetacular, assim, realmente, eles mostram que os neutrófilos eles são mais invasivos e mais deletérios
no caso, em animais idosos, né? E também os neutrófilos de seres humanos idosos também apresentam uma capacidade mais destrutiva, assim, causam lesões teciduais, principalmente pulmão, de novo pulmão. E aí eu também queria saber assim, se você conhece alguma coisa na questão do leucotrieno, nessa modulação de neutrófilos, assim, nesse sentido. Então, tem quase nada em aging também, tá? Eu sei que assim o envelhecimento ele inflama mais, né? Isso a gente sabe bem, né? Você sabe, né? Então parece que tem assim, na verdade você acaba tendo respostas exacerbadas, né? E não me surpreenderia se tivesse alguma coisa relacionada a isso com um excesso, né, de leucotrienos. Mas eu também não conheço nenhum artigo que tenha abordado, né, esse tema propriamente do envelhecimento e leucotrienos. Eu acho que esse foi um dos primeiros que abordou neutrófilo, o papel do neutrófilo nessa questão de lesão tecidual. Realmente a gente começa a tentar associar, né? O que a gente tem, eu tenho um dado que é o Fabrício Pamplona, que é um rapaz do Sul, que ele está onde? Ele estava no DOR, no Instituto DOR aqui do Rio durante o tempo e voltou para o Sul, que ele é lá do Sul. Ele tinha mostrado com os bichos nocaute que eu tinha arrumado para ele que o envelhecimento mudava alguma coisa em comportamento. O animal deficiente, mas ele tinha algum problema comportamental, mas que só era observado quando ficava velho, quando ficava idoso. É bem interessante. Eu tenho que voltar no paper para olhar isso. Você tem esses nocautes, de repente você deixa eles envelhecerem um pouquinho. Esqueci no biotério isso, né? Mas está conseguindo manter o biotérica? Tá muito complicado, porque com a pandemia, né, houve um direcionamento, né, uma regra para que fossem reduzidas todas as colônias e só mantivesse uma ou duas matrizes. Então, o meu bicho, na verdade, fica na Fiocruz. Não tem ele aqui. E aí, até o Bira... como é que é? O Birajara, Ele reduziu completamente. Eu tô respondendo um referi, que a Carmen está nesse artigo também, para um BBI, que a gente teve que... Eu tentei conseguir os bichos em Ribeirão Preto e tudo, mesmo em Ribeirão não tinha. O Júlio tinha acabado com a colônia lá do Fernando Cunha. A Lúcia Faciola também tinha acabado com a colônia dela. É complicado demais também. A gente estava pegando bicho em Belo Horizonte, né, que eram os nossos bichos para a parte de obesidade, e está bem complicado, né, porque todo mundo reduziu muito. Cara, eu tenho umas perguntas para você. Alguém tem mais pergunta? Aqui, Estênio, se tiver, me interrompe. Olha só, eu vou por partes que nem esquartejador. Olha só. Primeiro, uma dúvida mesmo, que eu retornei aquele teu trabalho lá da CEPS que você fez com Cláudia. Olha só, não tem o bicho com nocaute para 5 lipo migra menos neutrófilo. Né? Mas você não precisa do neutrófilo para matar a bactéria que está lá no intestino? Como é que isso acontece? O crescimento não está no intestino, né? Mas é que está no que vazou ali do intestino para a cavidade. Como é que faz isso? Porque se não tem neutrófilo, como é que ficou o load de bactéria lá no bicho? Então, a gente chegou a fazer isso nesse artigo. Não tinha muita diferença no load. Isso que era engraçado, porque a gente falou assim... E o NO? Vai ter um super crescimento bacteriano e, mesmo assim, o bicho vai viver. A gente apostou nisso, mas não foi o que aconteceu, né? É interessante isso, né? Porque será que tem alguma coisa a ver com o NO? A gente tentou justificar, né? Não diretamente com o NO, mas eu acho que vai acabar batendo no NO, porque a gente viu que o bicho, quando a gente olhou lá a pressão arterial, mediu diretamente a pressão arterial nele, que eu lembro que eu fiz esses experimentos, foi o ó do bobó, que eu ficava
na caudinha do camundongo, eu ficava treinando lá os bichos para ficar fazendo a medida de pletismógrafo dele, né? Aí a gente fez isso e viu que tinha assim, quando você fazia CLP no bicho deficiente de hipoxigenase, em vez dele ter aquela queda acentuada de pressão arterial que leva ao choque, né? Ele tinha uma pequena queda e logo depois ele já tendia ao restabelecimento da pressão. E aí a gente juntou com dado de exudação, que tinha menos exudação em tudo lugar que a gente olhou, falou, bem, está exudando menos e isso é um mundo, hein, cara? Isso é um mundo, né, para você investir nisso. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já parou para olhar os teus bichos? Eu fiquei muito, muito interessada com a história da lesão renal que você fez, né, com o bicho com 5 lipo. Por algumas razões. Uma, eu tenho um trabalho, o João também está nessa, é um trabalho com o Marcus, que é um ex-aluno do Jorge Guimarães, lá do Sul, Sim. e que a gente viu... Achei que era o Marcus. Não, ele é lá do Sul e agora ele está nos Estados Unidos. E o Jorge tem aquele modelo da Lonômia, que é uma lagarta, que ela ficava muito no campo e a lagarta ela tem umas espículas que a hemolinfa dela, em contato com a pele, faz uma lesão muito grave, dá um quadro em que o cara tem uma insuficiência renal absurda, né? E ele faz exatamente o que você falou da urina marrom. Tá? Assim, em poucas horas, ele começa a urinar marrom, ele parece uma hematúria absurda, né? E o Marcus fez alguns trabalhos com isso, e a gente participou de um trabalho com ele, porque a gente achava que boa parte das lesões que eram causadas era por causa do M. Né? E ele explora um pouco isso, né? Depois a gente pode discutir sobre isso. Então, é um modelo interessante, se você, em vez de você dar o glicerol, tá? Você pode fazer um modelo que você tem um paralelo em humano, né? Que realmente é um problema meio endêmico lá na parte do Rio Grande do Sul, porque as lagartas estão vindo para a cidade. Então, saindo do campo, vindo para a cidade. Isso foi uma observação. Agora, quando você pensa em bicho com 5 lipoxigenase nocaute, você tem que pensar também que esse bicho não tem lipoxina. Ele não tem resolvina. Tá? Eu comecei a pensar por esse lado. Eu falei, olha... Tem que ser por esse lado. Por quê? Para mim era tudo muito claro. Eu tinha, assim, foi um projeto... Sabe aqueles projetos que você fala assim, eu tenho certeza que vai funcionar, não tem como não funcionar. A gente já mostrou que um M funciona via 5-lipoxigenase. A gente já viu uma série de dados na literatura que lesões renais de diferentes causas, né? Elas são aí dependentes, são amenizadas por 5-lipoxigenase. Aí eu fui fazer o troço, eu falei, qual o modelo que mais libera aí? Eu pegar um modelo fácil que libera N ali. É esse. Jogamos lá o glicerol e aí fez o contrário. A sobrevida, a gente nem quis fazer a sobrevida. Mas tem os trabalhos com macrófago que ele mostra que, dependendo do tipo de estímulo, tá, você pode ter um desvio mais para leucotrieno do que para lipoxina. Tá? Então, esses mediadores resolutivos, quer dizer, ele fala o seguinte, até eu tentei abrir ele aqui, mas eu só achei um outro, que é um trabalho que eles produzem resolvina ou leucotrieno, dependendo do sinal. Tá? Então, pode ser que seja exatamente isso. E o modelo de macrófago M2 e M1 pode te dar alguma... Por quê? Porque a gente tem o trabalho da Natália que mostrou que o M2 do TAM, ou seja, o macrófago tumoral, tá? Ele responde diferente à lipoxina do macrófago M2 e L4. Completamente diferente. Né? E isso, eu acho que pode ser por aí. A gente precisa conversar sobre isso. Pensa para o lado da resolução. Foi o que eu falei. Eu disse, a coisa que eu acho realmente bonita é justamente isso, de ir contra a literatura e mostrar agora assim, olha,
tem um papel protetor, entendeu? Não é só uma coisa... assim, a presença dele ali, ou não, né? Ou pode ser realmente a enzima que está tirando só essa parte da produção aí dos ATLs, né? Das resolvinas, dos SPMs, né? Que pode estar afetado, né? Mas eu não procurei isso. Né? Mas, que podia ser por a aí. gente vai ter que fazer. Eu acho que vai ser muito interessante você resolver por aí. Tá? Eu Vamos pegar o macrófago do teu bicho, 5-lipoxigenase, tumoral. Vamos fazer macrófago tumoral com ele, dentro do sistema que a gente faz, tá? Colocando o macrófago dele num meio de célula tumoral, transforma ele em célula tumoral e vê como é que ele se comporta diferente do outro. É um negócio bem legal. Não é assim. É bacana mesmo. Então, bacana mesmo. Né? Então, era isso que eu tinha. Me diz um negócio. A última coisa. Quando você fez a lesão da leishmania em vivo, que você botou... que morreu mais, né? Morreu mais, foi isso? Não, na verdade, você faz a lesão, você não vê morte. Você vê o tamanho da pata, o tamanho da lesão. Morte não, eu digo assim, foi mais quando você colocou o bicho com 5-lipoxigenase, né, nocaute para 5-lipoxigenase, deu maior ou menor? Lesão é maior. Lesão é maior. Uma lesão maior e a carga aumenta também. Então, não pode ser que está migrando o neutrófilo ali? Quando você tem a 5-lipoxigenase, porque eu me lembro que tem um trabalho do Marcos André que ele mostrava que quando migrava neutrófilo, mais neutrófilo, você tinha uma morte maior da leishmania, mais rápida, entendeu? Essa migração inicial de neutrófilo. Isso, pode modular o macrófago lá de algum jeito. Na verdade, o que ele via, assim, ele via in vitro só há 20 anos atrás, né? Tudo bem, mas acha o que a gente tinha na época. Botava neutrófilo com leishmania, o leishmania morria rapidinho. E aí ele mostrava que o neutrófilo, num primeiro momento, podia matar a leishmania, que o macrófago tinha um papel... Pode ser sim. O que a gente fez ali, na verdade, foi uma experimentação que acabou dando muito certo, porque quando a gente fez o desenho experimental, eu falei, gente, a probabilidade desse troço funcionar é muito pequena, de ficar injetando ali na própria lesão e ver um efeito, sabe? Vale com isso, acabou que a gente conseguiu ver um certo efeito. Agora, naquela condição ali em vivo, né, a gente tem entre o céu e o mar, né, muita coisa que pode acontecendo. Então, quando a gente estava isolado lá no macrófago, só o macrófago e a leishmania, era muito mais fácil. Dá uma olhadinha nos cortes da pata, ver se tem mais neutrófilo ou menos neutrófilo. Faz um marcador. Pode ser. Eu acho que a gente não fez, a gente não pegou para... porque só botar o marcador aí fica legal. Só macerou para fazer, só pegou e macerou. Acho que a gente não guardou para cortar. Bom, vamos ver se alguém tem mais alguma questão. Stênio, tem alguém perguntando aí? Se... O pessoal é meio tímido aqui, não adianta muito, não. Mas depois, quando eles assistem... Não, por enquanto não, professora. Tá. Então, olha só, isso vai ficar no nosso... Se você quiser rever a sua própria apresentação, Canete, ou mostrar para os seus alunos, está no YouTube, na Ciência ao Meio-Dia. A gente tem uma página no YouTube. Tá? E tem as outras palestras também, que você, daqui para frente, como você fez, palestrante, você vai receber também os nossos e-mails. Então, a Cláudia recebe os e-mails, eu não recebo. É porque só os palestrantes, é presente. É porque a gente só tem 100, a gente só tem 100 vagas, entendeu? E aí eu fico... E Simone? Simone, seu som está... O teu microfone está fazendo barulho de formiga. Olha lá, parece que é aquelas músicas novas com sintetizador. Parece... Melhor você escrever. Você me escuta agora, Canete? Muito claro. Quem manda em você é a Cláudia. Maluca, hoje em dia não, hoje é a Nina já. Pois é, só vai piorando, você vê que só está piorando, né? Tu é muito folgado, tu é mimado pelas duas, é mimado por mim, pela mulherada toda que trabalha com você, deixa de se fazer de coitado. Tá? Ele fica todo bonitão agora com esse cabelo branco aí, fica com essa cara de coitadinho. Quando eu comecei no laboratório da Cristina, não tinha nada de branco.
porque eu tratava bem de você. Depois o Fernando Cunha te maltratou, aí você ficou assim, a Cláudia te maltrata, tá vendo? Não tá bom, não. Olha só. Bom, pessoal, brincadeiras à parte, o professor Canetti está à disposição para quem estiver interessado, tenho certeza, nós também. E semana que vem, nós vamos ter um pesquisador que trabalha com uma parte de biotecnologia muito interessante, com nanopartículas, e que em breve ele vai falar para a gente na próxima quinta-feira. Eu espero que vocês estejam aí também. Tá? Muito obrigada, Canetti, mais uma vez. Eu que agradeço. Tá? Para a Cristiana, para o Bruno. Para casa, os amigos. Com certeza. Retorne sempre que precisar. Você sabe disso. Lembre-se que leucodianos é a coisa mais importante no mundo. Pode deixar. Então, vamos conversar sobre a história lá do macrófago depois, tá? Gente, muito obrigada. Bom dia e bom almoço para todos daqui para frente. Valeu, gente. Tchau. Beijo, gente. Tchau, Graça. Tchau a todos. Tchau, Sofia. Johnny, não fica com ciúmes, não, tá? Nada. O Johnny é o caçula, ele é o caçula. É o caçula. Tchau, beijo para vocês.